Olá! Por um mundo onde a diferença de idade seja uma riqueza a contribuir para a convivência das gerações e não um empecilho ao diálogo sereno, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A idade de uma pessoa tem um significado espiritual de grande importância. A idade dos recém-nascidos tem o sentido da flor que brota, de uma vida que aparece na terra, de um ser frágil e lindo. A idade das crianças representa um tempo lindíssimo, cheio de símbolos e de aprendizado, a delicadeza da vida. A idade dos adolescentes tem uma marca muito profunda de experiências do mundo, de sonhos e de aventura. A idade dos jovens é um tempo de ouro, tempo para se descobrir, conhecer-se e contribuir com a história do mundo. A idade das pessoas adultas é sinal bonito de solidez, de firmeza, de grandes projetos. Para os de muita idade, os idosos, a idade é sinal de grande beleza e força, sinal de luz e de sabedoria. Então, a idade é bênção, a idade é força, a idade é luz. Desse modo, fica ainda mais urgente combater o etarismo, que consiste no preconceito, na intolerância, na discriminação contra pessoas com idade avançada. Em nome da beleza de todas as idades, precisamos combater o etarismo. Para conversar conosco sobre o que é e o combate ao etarismo, convidamos o delegado Manuel Vanderick. Ele chefia uma delegacia de proteção ao idoso na cidade de Anápolis, no interior de Goiás. Manuel Vanderick Filho é ainda muito jovem. Tem só um pouco mais do que a idade de Lionel Messi, já que nós estamos nesse clima de Copa, não é? O Lionel Messi é jogador da Argentina. Ele é delegado da Delegacia de Atendimento à Pessoa Idosa de Anápolis há 10 anos. Ele também está na Delegacia de Trânsito, na Delegacia de Crimes de Intolerância e Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência. Manuel tem presença constante nas redes sociais, trazendo sempre uma reflexão humanista na relação com as pessoas que têm mais idade. Delegado, é uma alegria receber o senhor novamente aqui, porque o programa parlatório já o entrevistou no passado. Eu começo perguntando sobre uma coisa muito clara ao ler suas entrevistas. Um policial envolvido em lutas sociais não é muito comum. Como tem sido essa luta para você? Seja muito bem-vindo. É um prazer falar com você novamente, padre. Eu sou delegado há 15 anos. Hoje é muito fácil conciliar o trabalho policial, investigativo, com essa abordagem humanitária. Eu falo que nos últimos 5 anos, o poder executivo, o Estado, o poder público evoluiu muito nesse sentido. Estamos fazendo uma releitura de qual é a função das polícias civil e militar no Brasil. E a sociedade evolui também nesse sentido, de priorizar uma abordagem mais humanizada. E eu acredito que há 10 anos atrás, quando foi criada essa delegacia, aqui em Goiás foi a primeira, e do interior do Brasil, era um desafio muito grande. O que eu ouvia era que o papel do policial era trocar tiro e não trocar fralda. Então havia uma discriminação, inclusive, dentro da própria instituição nesse sentido. E evoluímos muito de lá para cá.
Hoje eu afirmo que nós encontramos um apoio público e social nesse sentido. Nós não sabemos ainda como lidar com o idoso, coletivamente falando, porque é um fenômeno recente da humanidade. Desde os princípios, nós temos o fenômeno que o senhor relatou na abertura, da criança. Então, todo mundo sabe como lidar com uma criança em casa. A gente já sabe que ele não dorme à noite, conhecemos a fundo todos os fenômenos dos choros, as cólicas, a origem, como tratar, como lidar e como fazer uma criança aflorar e chegar à idade adulta. Mas nós não sabemos ainda como lidar com idosos, porque é um fenômeno muito recente. De poucas décadas para cá, que as pessoas e a população, de forma geral, começou a envelhecer e a chegar aos 80, 90 e 100 anos. E a sociedade não evolui em poucas décadas. Ela precisa de centenas de anos para sedimentar o conhecimento. Então, nós ainda estamos processando esse fenômeno novo, que é ter idosos de 80, 90, 100 anos em casa. E isso ressaltou muito esse conflito, essa ignorância coletiva durante a pandemia. Os idosos ainda ficavam, de uma certa forma, segregados da convivência familiar. Mas com os primeiros meses de isolamento pandêmico, os jovens, a população jovem, os filhos, netos, foram confinados em casa com essa terceira idade. E aí isso ficou muito nítido, que nós não sabemos como lidar com os nossos velhos. Que nós desconhecemos as necessidades deles, emocionais, físicas, e é cultural também. Então isso está muito eminente hoje, muito latente. Certo. Nós escolhemos a palavra etarismo, apesar dela ser estranha, não ser muito comum, mas a realidade que essa palavra etarismo significa é muito fácil de ser identificada, né? Certamente há muito de cultura nisso, né? Os jovens são idolatrados, os idosos marginalizados. Mas tem algo que acho que tem a ver com o trabalho que você faz, que é a discriminação. E isso pode ser algo grave diante da lei, não é? Então, como é que você tem atendido às reclamações nesse sentido na delegacia? Quando o idoso, aquilo que você falou foi muito importante, essa nova realidade que nós não estamos ainda, estamos aprendendo a lidar com ela, mas quando ele já é vítima de algum tipo de discriminação, de intolerância ou alguma coisa mais grave. O problema é tão grave, padre, que a gente percebe na prática que sequer o Estado e o legislador brasileiro conhece qual é a realidade do idoso, principalmente vítima de violência doméstica. Hoje, o processo penal para responsabilização do autor de crime contra idoso, ele provoca mais sofrimento na vítima do que punição ao agressor. Em regra, quem pratica crime contra a pessoa idosa é o filho ou neto, um parente próximo. Em 80%, 90% dos casos é assim. E hoje a punição para esses crimes, em regra, a penalidade, ela acarreta muito mais dor ao idoso, porque existe um vínculo emocional entre a vítima e o agressor, por mais que seja agredido fisicamente, psicologicamente. A cultura do idoso é proteger esse descendente, esse neto, esse filho tão querido, e essa agressão acaba ressaltando o senso de responsabilidade na vítima de acolher mais ainda esse agressor, de se apegar mais a ele. Então a intervenção da polícia acaba gerando mais sofrimento. Muitas vezes a gente percebe que o idoso agredido, ele vai fazer empréstimos bancários para pagar o advogado, para poder defender esse filho e neto que está respondendo criminalmente. E essa intervenção policial acaba gerando mais violência, porque hoje nós vivemos no país um cenário de descarcerização, quase ninguém fica preso. Então, hoje, um autor de violência doméstica contra idoso é preso na segunda-feira. Na quarta-feira, provavelmente, ele já está nas ruas, e as medidas protetivas em vigor hoje não asseguram essa proteção ao idoso. Então, o agressor que é preso, ele acaba voltando mais violento. Não existe ressocialização no Estado brasileiro, ela é ínfima.
Então, nós percebemos que esse cenário proposto para proteger o idoso, na verdade, provoca mais sofrimento. Nesse sentido, é que essa abordagem, pelo menos em Goiás, ela é mais humanista. E é um trabalho policial que deixou de ser jurídico e passou a ser mais social e psicológico, justamente tentando priorizar o bem-estar da vítima e não a punição ignorante hoje do agressor. Entendi. As suas colocações trazem para nós realidades muito duras, difíceis e que precisaram ser bem refletidas. Eu agradeço muito por você ter feito essa exposição que você acabou de fazer, quando mostra para a gente que, para quem está distante, parece que a solução é rápida, punindo o agressor. Mas você levantou essa questão de que a vítima sente-se, assim, ferida. Ela também é atingida nisso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ainda uma questão talvez ainda um pouquinho, já é muito grave, não tem jeito de ser mais grave, mas de uma situação ainda mais delicada, que é o idoso com deficiência. Porque eu penso que ele recebe quase que uma carga dobrada de discriminação, não é? De intolerância e de preconceito. Porque além dele ser uma pessoa com deficiência, que já traz toda uma carga de dificuldades, tem também o fato dele já estar com idade avançada. Você tem cuidado disso. Como é que você tem visto essas realidades, delegado? E é a maioria dos casos, padre, porque, em regra, o idoso vítima de violência não é esse que está na faixa dos 60 a 70 anos, que ainda está produtivo. Hoje, graças à evolução da medicina, esses idosos de 60 a 70 anos, eles estão muito bem. Grande parte, a maioria. Agora, os idosos de 80 para 100 anos, a maioria deles já começa a apresentar uma deficiência, se não física, pelo menos intelectual, que torna o cenário muito mais propício às violências. Na pandemia, a gente teve um aumento de quase 200% na violência patrimonial, no desvio da aposentadoria. O desemprego, a crise econômica, fez com que a aposentadoria do idoso fosse a única fonte de renda de muitas famílias. E esse patrimônio começou a ser desviado para outras finalidades que não o bem-estar do idoso. E aí a gente viu um cenário que virou calamidade pública. Anápolis, nós somos uma cidade de 400 mil habitantes. E nós temos, em regra, de 10 a 15 denúncias todos os dias de violência contra a pessoa idosa. E hoje, graças a essa deficiência que o senhor descreveu, o idoso não consegue vir buscar ajuda na delegacia. Ele não se desloca até o prédio físico e ele não aceita uma intervenção simplista. Então, o que nós fazemos hoje quando recebemos essas denúncias, geralmente por denúncia anônima, vizinhos, parentes distantes que percebem que tem algo errado, nós fazemos uma visita domiciliar. Todas as denúncias, elas são sucedidas de uma visita na casa do idoso, por um policial que ele está descaracterizado, com uma abordagem psicológica e social, para tentar conquistar a confiança desse idoso, para que ele relate o seu contexto, né, o que ele está sendo vítima, e para que ele aceite ajuda. E convencê-lo de que esse pedido de ajuda não necessariamente vai desencadear na punição do agressor, porque ele não quer. O idoso jamais vai autorizar a prisão do filho ou do neto. E se essa for a abordagem da polícia, e essa é a abordagem na maior parte dos estados brasileiros, o idoso não vai aceitar ajuda. E ele vai omitir que é vítima. A nossa estratégia é propor ao idoso uma abordagem de conciliação, de intermediar a pacificação do lar, não a retirada do agressor, porque ele não quer isso. Então, hoje é feito esse tratamento para dependências químicas dos agressores, filhos e netos, né, principalmente o alcoolismo, que existe muito hoje, a conciliação civil também, né, de sentar todos os filhos e dividir qual é a responsabilidade de cada um, quem pode ficar com o idoso, quem pode levar para casa, quem pode compartilhar o tempo ou vai ter que contribuir financeiramente com o cuidador ou com os remédios. É essa intermediação de conciliação que eu acredito que é o nosso diferencial hoje, priorizar o bem-estar da vítima, porque o legislador, infelizmente, fez a opção por punir o agressor. E isso está trazendo mais desarmonia para o lar e mais sofrimento para a vítima. Né? O policial que deveria levar a solução do problema
a paz, né, ele tem levado, por conta da nossa legislação deficiente, mais sofrimento. Outro dia eu confirmei, eu sou testemunha desse diferencial que você, na rede social, fez um apelo para ajudar eu acho que uma família ou um idoso. E aí eu vejo um diferencial, quer dizer, o envolvimento do policial nisso. Você fazendo um apelo porque tinha uma pessoa que precisava de alguns móveis, algumas coisas que é para ajudar uma pessoa idosa e com deficiência, e você fazia assim, lá, botando sua cara, fazendo um apelo para quem tivesse alguma daquelas coisas e que pudesse doar, que essa pessoa seria beneficiada. Então, eu penso que tem aí e eu queria deixar aqui muito claro, que não tem só um discurso, tem uma comprovação desse diferencial. Mas, doutor, a gente ficaria muito tempo aqui conversando e o nosso tempo passa muito depressa. Então, eu vou pedir só mais um minuto da sua paciência, porque vou precisar fazer um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco para continuar nossa conversa sobre o cuidado com os idosos, conversando com o delegado Manuel Vanderick, da Delegacia de Assistência aos Idosos, da cidade de Anápolis, no interior de Goiás. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Parlatório. Hoje estamos falando sobre o etarismo, isto é, o preconceito e a forma descuidada com que as pessoas lidam com as outras pessoas que já estão com idade avançada. Estamos conversando sobre esse tema delicado com o delegado Manuel Vanderick. Ele é o titular de uma delegacia de atendimento aos idosos na cidade de Anápolis, no interior de Goiás. Delegado, outra preocupação que me parece muito importante ser trazida aqui é que muitas pessoas idosas têm ficado descuidadas em contraste com o excesso de cuidados que são oferecidos a cães e gatos. Com todo o carinho que a gente tem com os animais, com todo o carinho, com todas as... todo o carinho, nós precisamos compreender que há um descompasso nisso. O senhor escreveu no seu Instagram, e eu prestei muita atenção no que você escreveu lá. Você escreveu assim: atenção, vocês têm cuidado melhor dos seus cães do que dos seus irmãos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. É exatamente isso. Nós vivemos uma sociedade hoje muito imediatista e com uma cobrança de muita produtividade. Então, o sinônimo de sucesso, de felicidade hoje é a realização profissional. E para que a pessoa alcance o básico do que é essa definição coletiva de felicidade, ela precisa trabalhar cada vez mais. E não sobra tempo, né, para as relações interpessoais e para a família. E a realidade é que a maior parte dos idosos hoje demandam uma atenção muito grande, um tempo muito grande, porque a realidade da maior parte dos idosos não é aquela imagem que nós temos da idosa sentada no sofá fazendo tricô ou cozinhando para os netos, do idoso que faz o brinquedo e fica ali. Hoje não é a realidade. A maior parte já desenvolve problemas psiquiátricos como o Alzheimer, como as demências, e é difícil cuidar do idoso. Então, esse conflito entre ser produtivo e feliz e cuidar do idoso em uma sociedade que não tem essa memória cultural, né, não sabe o que fazer, não tem orientação e parâmetro para poder referencial e orientação, acaba gerando isso que o senhor descreveu. A gente hoje é muito rápido, muito fácil cuidar do cachorro. É instagramável, né? Existe esse termo hoje,
É muito bem aceito coletivamente você postar com o seu animal de estimação, defender a causa animal, mas não é bonito, vamos lá, postar e divulgar a realidade do idoso, que é demência, agressividade, escara, não tem aquele comportamento. Existe hoje, por exemplo, uma imagem infantilizada da idosa mulher. A idosa hoje ela tem uma imagem infantil. Quantos viúvos hoje são privados de desenvolver novas relações amorosas porque os filhos têm preconceito? Não, depois dos 60, 70 anos, ele está proibido. Então existe essa imagem infantilizada do velho, né, o que o priva de ter autonomia sobre o seu próprio patrimônio, a sua própria vida emocional, o seu próprio lar. O idoso hoje ele não pode sequer escolher os horários das suas refeições e sequer o que ele vai comer. Então é imposto ao idoso hoje que tem uma outra cultura, o senhor sabe muito bem. A relação do idoso com comida é completamente diferente dessa geração de hoje, né, de nutricionista, dieta balanceada. O idoso ele acostumou a comer carne de lata, cozinhada na banha de porco. Isso para ele é felicidade. E esses prazeres básicos que são retirados do idoso hoje, com o véu da proteção, do amor, do cuidado, eu vejo que tem provocado muito mais sofrimento nesses idosos do que, de fato, um zelo com a saúde, né? O resultado hoje que eu vejo do excesso de cuidado de muitas famílias, na verdade, mascara uma falta de empatia, de sentar com o idoso e perceber o que ele realmente precisa. Entendo e acho que esse seria um assunto para a gente levar muito adiante. Eu suponho que a sua mensagem, pelas respostas tão objetivas e tão claras que você deu, delegado, vai ajudar o nosso público a pensar sobre tudo isso, porque isso é preciso mudar, é preciso compreender, como você falou, o idoso como sujeito. Como sujeito, ele tem vontades e tem também o direito de ter a sua, vamos dizer, a sua vida integralmente respeitada e não só apenas num aspecto ou no outro, como você acabou de expor. Mais uma vez, vou ter que me desculpar por causa do tempo, mas eu preciso terminar. E aqui a gente sempre termina a nossa conversa trazendo uma mensagem, uma citação e pedindo o nosso convidado para comentar. Para você, eu trouxe uma palavra do Papa Francisco. Ele tem 85 anos de idade. Quando ele falou da velhice, ele disse algo muito interessante e eu vou repetir aqui para você. Abre aspas. O testemunho dos idosos é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente como os idosos podem. Fecha aspas. Essa colocação do Papa é fantástica, porque nós realmente não estamos outorgando ao idoso o papel que ele pode desenvolver na nossa sociedade. Os orientais têm essa vantagem de valorizar o conhecimento e a bagagem do idoso. Né, a gente tem um outro ditado que a gente infelizmente não aprende com o erro dos outros, né, só com o nosso. Se a gente tivesse essa cultura de ouvir a experiência dos idosos, com certeza nós não estaríamos em uma sociedade tão doente quanto esta, né, onde os jovens hoje têm que partir para tratamentos psiquiátricos cada vez mais cedo. Com certeza esse distanciamento, né, de princípios que foram renunciados durante essa caminhada capitalista e na construção desse conceito do que é ser feliz, que hoje geralmente não é ser, mas muito do ter, né? Não interessa o que a pessoa está sentindo, desde que ela aparente ter dinheiro, estar feliz e postar essa felicidade. E isso realmente é distanciamento do que o idoso representa, né? De uma bagagem principiológica completamente diferente do que nós temos. Delegado Manuel Vanderick, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Foi um grande prazer, padre. Um abraço.
A nossa gratidão também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço e até a próxima.